Seja bem-vindo ao canal Planeta Intrigante. Nesse vídeo vamos conhecer quem foram as pessoas mais ricas de todos os tempos. Atualmente, Jeff Bezos é a pessoa mais rica do mundo. No entanto, muitos bilionários, e até mesmo trilionários vieram antes dele. É um grande desafio estimar a riqueza de alguém que nasceu em 1400, ou de alguém que possuía um reino inteiro, mas com base nas conclusões de vários especialistas, construímos uma lista bem clara para você. Então, vamos finalmente saber quais foram as 10 pessoas mais ricas de todos os tempos. Vamos conhecer como elas construíram sua riqueza, e para que exatamente a usavam. Mas antes de tudo, deixe seu like, e se inscreva no canal. Número 10. William, o Conquistador. 230 bilhões de dólares. Quando alguém tem a palavra conquistador em seu nome, é de se presumir que possua uma boa quantidade de bens. William, o Conquistador, nasceu por volta de 1028, e foi o primeiro rei normando da Inglaterra. Sua fortuna estimada atingiu, em seu auge, o equivalente a cerca de 230 bilhões de dólares. Um pouco menos do que o dobro de Jeff Bezos. Então, como ele acumulou uma riqueza tão boa? Seu nome nos dá uma ideia. Como fez na Inglaterra, em seu apogeu. William ganhou sua fortuna pilhando quase todos que conquistou. A Inglaterra em 1066 foi uma dessas conquistas, com a perda de cerca de 100 mil vidas. Quando William foi coroado rei, ele fez mudanças na Inglaterra. Por exemplo, ele baniu a escravidão, e fez com que todos na Inglaterra falassem francês, porque ele não era fluente em inglês. Durante seu rico reinado, ele mandou construir mais de 500 castelos, na Inglaterra e no país de Gales. Ele se tornou um dos maiores proprietários de terras na Inglaterra de todos os tempos. Ele era conhecido por comer bem, e usar roupas finas. Quando William morreu, em 1087, suas roupas e joias foram imediatamente retiradas de seu corpo, deixando-o nu. Número 9. Osman Ali Khan. 236 bilhões de dólares. Um dos bilionários mais recentes de nossa lista, Osman Ali Khan, foi capa da revista Time em 1937, como a pessoa mais rica do mundo na época. O último governante do estado principesco de Hyderabad, na Índia. Sua riqueza não era bem conhecida, pois não existem registros exatos de quanto seria. Entretanto, os especialistas modernos estimam que sua riqueza girava em torno de 236 bilhões de dólares. Mas o Guinness Book, o livro dos recordes, afirma que ela valia 750 bilhões. Mas, pelo sim pelo não, vamos ficar com os especialistas desta vez. O certo é que Osman Ali Khan viveu uma vida que poucos de nós jamais poderíamos imaginar. O diamante Jacob, que é o quinto maior diamante polido do mundo, estava constantemente em sua posse. Você pode supor que ele o colocava em um anel, ou colar, ou numa caixa de vidro. Mas Osman Ali Khan usava o precioso diamante como um peso de papel em seu escritório. Mas essa não era a única joia que ele possuía. Ele era dono de uma grande coleção de joias, conhecidas como as joias de Nissan, que foram passadas de governante para governante. Esta coleção incluía 173 joias, incluindo 2.000 quilates de esmeraldas, dezenas de pérolas cravejadas, colares, fivelas, brincos, braçadeiras, e olha só esse colar, todo incrustado com 465 pérolas no total. Juntas, estas joias são estimadas em 2 bilhões de dólares, equivalente a uma pequena fração de sua imensa riqueza. Apesar de possuir tal riqueza, viver em um enorme palácio, possuir 50 veículos Rolls-Royce, e ter 300 servos, Osman nem sempre refletia sua situação financeira. Ele era conhecido por usar o mesmo chapéu por quase toda a sua vida, ele comia sua comida em um prato de lata, e foi conhecido por, costumeiramente, pedir a seus convidados cigarros. Ele até mesmo era conhecido por tricotar suas próprias meias. Ao longo de seu governo, ele introduziu eletricidade, aviões e ferrovias no distrito. Ele também foi conhecido por doar grande parte de sua riqueza para instituições de ensino e religiosas, em toda a Índia. Número 8. Nikolai Romanov. 300 bilhões de dólares.
A Rússia teve seu quinhão de famílias ricas, e os Romanovs são talvez os mais conhecidos. Infelizmente para eles, sua riqueza é uma das razões pelas quais foram massacrados. Nikolai Romanov, o último czar da Rússia, teve uma riqueza estimada em cerca de 300 bilhões de dólares em seu nome. Ele é visto por muitos historiadores modernos como um líder fraco e incompetente. E os historiadores não são os únicos que pensam dessa forma. Nikolai caracterizava-se também dessa forma, dizendo que não era preparado para ser um czar, e que nunca quis ser um. Reconhecia que não sabia nada sobre o negócio de governar. Entretanto, sua incompetência e relutância em ser um governante não significa que ele não aproveitou seus despojos. Ele tinha um salário anual de 200 mil rublos, e mais 20 mil rublos, para gastar em roupas e itens diversos. No entanto, ele constantemente ultrapassava esse limite de 20 mil. Muitas vezes, gastando mais de 150 mil rublos. Trabalhadores de fábrica, geralmente ganhavam apenas 500 rublos por ano, e generais de alto escalão, só ganhavam 5 mil rublos. Seu dinheiro para gastos gerais era 40 vezes maior que o salário anual de um trabalhador médio. Então, em que exatamente ele gastou todo esse dinheiro? Em praticamente qualquer coisa que você possa imaginar. Ele regularmente gastava 20 mil rublos para ter roupas e uniformes militares, feitos sob medida para ele. Sua esposa também participou dessas compras. Ela era conhecida por gastar 40 mil rublos em joias extravagantes. Gastava também em eventos. Um em que Nikolai gastou um bom dinheiro foi em sua coroação. Foi a coroação mais cara da história da Rússia. 24 toneladas de prata e talheres de ouro foram trazidos para o evento. Um coral de 1.200 pessoas foi contratado para fazer serenata. Ele amava fazer festas para seu país e para si mesmo. O aniversário número 300 de sua dinastia, ele celebrou perdoando todas as dívidas civis, e teve mais de 1,5 milhão de medalhas de ouro, prata e bronze feitas para comemorar o evento. Além disso, ele produziu em larga escala selos postais, lenços e canecas. Ao final do evento, todos foram embora com sacolas de caras guloseimas. Ele também era conhecido por comer refeições extravagantes e por fazer viagens. Sua cozinha era ocupada por 55 pessoas e oferecia 3 tipos de refeições. O mais simples ainda incluía um café da manhã completo com 4 pratos diferentes, 5 pratos para o almoço e 4 pratos para o jantar. A comida era tão sofisticada que as sobras eram servidas como iguarias em restaurantes locais. Suas viagens eram mais frequentemente viagens de caça. O grupo de caça era formado por 50 membros experientes. Além deles, havia outros trazidos para tornar a experiência mais luxuosa possível, o que incluía pintores, para retratar as cenas da caça. O orçamento anual de caça era equivalente ao salário de 100 professores escolares. Se isso não for uma riqueza extravagante, bem, não sei o que é. Número 7. Andrew Carnegie. 309 bilhões de dólares. Quando você pesquisa por famílias americanas ricas, as chances são enormes de se deparar com os Carnegie. Andrew Carnegie era um magnata do aço, que deixou de trabalhar em uma fábrica, trocando carretéis de linha, para ter um patrimônio líquido de 309 bilhões de dólares. Ele começou sua carreira trabalhando como um mensageiro de telégrafo. Seu sucesso veio com trabalho árduo e atenção aos detalhes. Isso levou a tornar-se superintendente da divisão ferroviária da Pensilvânia Ocidental, quando ele tinha 24 anos. Seus superiores o ensinaram sobre negócios, e isso influenciou seus investimentos, tornando um grande investidor na indústria de ferrovias. Logo que começou a crescer, após a Guerra Civil, Carnegie deixou o negócio ferroviário e passou a desenvolver várias siderúrgicas. Empresas como a construção de pontes Keystone e a siderúrgica Union. Ele também lançou a empresa siderúrgica Carnegie, que vendeu para JP Morgan por espantosos 13 bilhões de dólares. Sua riqueza era imensa e bem conhecida, mas ele desenvolveu uma abordagem moderna sobre como usá-la. Ele escreveu um livro, chamado O Evangelho da Riqueza, que discute a responsabilidade social da riqueza. Sua citação mais famosa é: "O homem que morre rico morre em desgraça." E isso também foi praticado por ele.
Ele doou o equivalente a 4,8 bilhões de dólares para instituições de caridade e, após sua morte, deu ainda mais. Ele deixou sua família com uma pequena soma de sua riqueza, e também deixou considerável valor para sua empregada, enfermeira, governanta e para seu mordomo. Número 5. John D. Rockefeller. 400 bilhões de dólares. Jeff pode ser o americano mais rico no momento, mas ele tem um longo caminho a percorrer para vencer o americano mais rico de todos os tempos. John D. Rockefeller, esse nome pode soar familiar para você. O magnata do petróleo tinha uma fortuna de cerca de 400 bilhões de dólares. Ele fundou a Standard Oil Company em 1870, que começou a disparar em valor logo depois. Em um determinado momento, a Standard Oil Company controlava 90% do petróleo nos Estados Unidos. Sua riqueza pessoal tornou-se tão enorme que sua fortuna era de 2% da economia nacional. Com todo o seu dinheiro, Rockefeller viveu uma vida incrivelmente confortável. Ele tinha diversas casas nos Estados Unidos. Mais notavelmente, ele possuía Kikwit, uma residência ao norte de Nova York. A propriedade onde morou levou 6 anos para ser concluída e apresentava coleções de arte cerâmica chinesa do século XX. Mas a casa do Kikwit é apenas o começo da propriedade. A casa foi construída em uma propriedade que hoje é famosa e aberta a visitações. A propriedade cobre 3.510 acres e incluiu 75 casas, 70 estradas, campo de golfe e piscinas externas, várias quadras de tênis, salões de bilhar, de boliche, e sua própria fazenda e jardins. Rockefeller não estava bem apreciado por grande parte do público. Foi então que realmente intensificou suas ações de filantropia. Ele doou 10% de sua renda anual para a caridade. Número 4. Akbar I. Akbar I possuía um grande império em 1500. E ele tinha uma grande fortuna, estimada em cerca de 500 bilhões de dólares. Embora algumas outras estimativas digam que essa fortuna era muito maior. Descendente direto de Genghis Khan. Ele governou, e a conquista estava em seu sangue. Ele trabalhou duro desde o momento em que assumiu o trono, para conquistar o máximo de territórios quanto possível, triplicando em seu tamanho até o final de seu governo. Conhecido como Império Mughal, seu reinado se estendeu por toda a Índia, até o norte do Afeganistão. Ele era mais conhecido por sua tolerância religiosa, que era inédito na época. Embora ele fosse muçulmano, muitos de seus conselheiros mais próximos, e os líderes das cidades, eram hindus. Ele teve um papel ativo na união das duas religiões, permitindo aos indivíduos a liberdade de escolher. Ele era conhecido por ajudar. Traduziu a literatura hindu, e até mesmo teve um papel ativo na religião hindu promovendo festivais. Pouco se sabe sobre como sua fortuna foi gasta, mas sabe-se que ela realmente era gigantesca. Seu império controlou 25% do PIB mundial durante anos. Seu palácio possuía pinturas requintadas, artes esculpidas e móveis extremamente raros. Número 3. Augusto César. Júlio César, talvez seja bem mais conhecido, mas seu herdeiro Augusto César não. Entretanto, ele era trilionário. Possuindo 1/5 da riqueza do Império Romano, o que representava 30% do PIB do mundo inteiro. Atualmente, a maioria dos especialistas concorda que a fortuna de Augusto César girava em torno de 4,3 trilhões de dólares. Além da riqueza que a sua posição como imperador trouxe, muito de sua fortuna veio de herança. Ele herdou 75% da riqueza de Júlio César, embora ninguém saiba exatamente quanto. Sabe-se que Júlio ficou conhecido por ter deixado 300 sestércios para cada cidadão romano após sua morte. Na época em que 300 sestércios valiam por 4 meses de salário, e isso mal afetou suas finanças. Mas não foi apenas Júlio que deu dinheiro a Augusto. Várias famílias ricas doaram parte de sua propriedade para o imperador, na esperança de trazer segurança política para seus próprios filhos. Durante seu reinado de 40 anos, ele dobrou o tamanho do Império Romano. Augusto César fundou um exército permanente, polícia e bombeiros, um sistema de entrega de mensagens e estradas. Efetivamente, trazendo Roma para a era moderna durante sua vida.
Ele morava em um palácio, agora conhecido como a Casa de Augusto. A Casa de Augusto apresentava salas inteiras dedicadas à arte. E dizem que mosaicos de armas cobriam cada andar. Afrescos foram criados para cobrir todas as paredes. Após sua morte, uma das últimas coisas registradas que ele disse foi: "Eu encontrei Roma de barro, a deixo para vocês de mármore." De fato, seu governo assegurou uma era de 200 anos de paz e prosperidade para o Império. Número 2. Shezong of Song. O segundo colocado em nossa lista de pessoas mais ricas de todos os tempos, também é uma das mais misteriosas. O imperador Shezong of Song reinou de 1067 a 1085. Para a sorte dele, isso foi durante um período de extrema riqueza e prosperidade para a China. Eles foram os principais fabricantes de bronze do mundo, e os agricultores receberam o direito de possuir suas próprias propriedades. A produção de arroz disparou e se tornou um elemento básico da economia, tornando a China uma superpotência comercial. Além disso, a fabricação de papel, a impressão, a pólvora e as bússolas magnéticas também foram inventadas durante este período. A dinastia Song foi capaz de criar o primeiro papel moeda do mundo, e também formou a primeira marinha do mundo. A marinha permitiu-lhes defender suas rotas comerciais, que protegiam seus produtos. Com toda essa inovação, o imperador Sezong controlava 30% do PIB global, e com uma economia altamente centralizada. Shezong tinha um controle imenso sobre o dinheiro. Sua riqueza tem sido chamada de incomensurável pelos especialistas. Só sabem que é de trilhões de dólares, mas é difícil determinar a quantidade exata. Muito de sua situação financeira é atribuída ao fato de que ele instituiu um imposto cobrado sobre o comércio centenas de anos antes dos governos europeus. Mas mesmo com sua riqueza, Shezong era conhecido por ser justo. Ele é visto como o precursor do sistema de bem-estar moderno. Suas políticas melhoraram ativamente a situação dos sem-teto, dos desempregados e dos camponeses. Número 1. A pessoa mais rica de todos os tempos, talvez seja alguém de quem você nunca ouviu falar. Mas depois deste vídeo, você nunca mais vai esquecer dele. Mansa Musa controlava uma fortuna tão vasta, tão extravagante, que historiadores modernos não conseguem nem imaginar o quanto ele realmente tinha. Ele cavalgou pela África, em zebras, carregando milhares de libras em ouro, e isso era o equivalente a alguns trocados para ele. Tornou-se o governante do Império de Mali, no início de 1300, quando seu predecessor desapareceu tentando encontrar o fim do Oceano Atlântico. É uma pena seu predecessor não ter simplesmente ficado na Terra, porque ele teria uma vida incrível. Durante o governo de Mansa Musa, a Europa estava em uma situação muito difícil, com a Grande Fome, Guerra Civil e a Peste Negra, que colocou todos os reinos da Europa de joelhos. Mas Mali estava entre os maiores produtores mundiais de ouro e sal, que foram os dois produtos mais importantes na época. Mansa Musa conquistou 24 cidades e seus distritos circundantes, dentro dos primeiros anos de seu governo. Mas ele permaneceu distante do resto do mundo. Até no Egito, no Oriente Médio, pouco se sabia sobre ele. Mas tudo mudou quando Mansa Musa começou sua viagem a Meca. Como um muçulmano, a peregrinação era uma parte importante de sua religião. Mas quando você tem esse montante de dinheiro, não precisa exatamente ir sozinho. Ele então viajou para Meca, cobrindo mais de 6.000 quilômetros, mas não fez isso sozinho. Ele levou dezenas de milhares de escravos, soldados e arautos. Mas cada um usava seda persa e carregava cajados de ouro. Os camelos e cavalos carregavam centenas de libras em ouro. Havia pelo menos 80 camelos, que carregavam de 50 a 300 libras cada. Enquanto viajava pela África, ele foi um espetáculo para todos verem. Ele costumava passar pomposo em cidades, e até dava ouro como presente. Em certo momento, ele estava se aproximando do Cairo. El-Nazir, o sultão, ordenou que ele visitasse seu palácio. Mansa Musa recusou, mas finalmente concordou em ir, mesmo com receio da doença. Houve um momento de grande tensão, quando Mansa Musa recusou-se a beijar os pés do sultão, um gesto comum de respeito na época. Mas acabou cedendo. O sultão então ofereceu-lhe alojamento para a noite.
Mas Mansa Musa disse que não era necessário, pois estava apenas de passagem. Então, quando ele partiu, as ruas estavam cobertas de ouro, e as pessoas estavam se deleitando com a fortuna que ele havia dado a elas. Mas infelizmente, tanta fortuna se tornou um problema para a região, seus presentes depreciaram o valor do metal e levaria 12 anos para as cidades do Cairo, Medina e Meca se recuperarem. Dizem que em sua longa jornada para Meca, ele financiou a construção de uma mesquita cada sexta-feira. Ao chegar em Meca, ele se voltou para os estudos de sua religião por dias seguidos. Quando voltou para casa, ele começou a trabalhar na construção de palácios, mesquitas e universidades em todo o seu império. Ele criou um importante centro universitário, chamado Sankoré Madrasa. A universidade abrigava milhões de manuscritos, rivalizando até mesmo com o acervo da Biblioteca de Alexandria. Infelizmente, logo após a morte de Mansa Musa, o Império de Mali começou a cair. A constante guerra civil começou a enfraquecer o país, e sua capacidade comercial começou a diminuir. Por volta de 1600, Mali foi invadida por europeus, ávidos para explorar seus recursos. Mas isso já é uma outra história. E então, você acha que teremos algum dia alguém tão rico quanto Mansa Musa? Será que os mais ricos de nossa lista serão ultrapassados por alguém? Deixe sua opinião nos comentários. Deixe também seu like, se inscreva no canal, e até o próximo vídeo.